Olá, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do De Frente com Elas, com a Lu Vaza, Sol Oliver e agora sob nova direção, sob nova produção, que é aqui da 8 Bits, que fica localizada na quadra 8 do SIG. E agora vamos iniciar então. Sol, que prazer ter você aqui, hein? Hoje nós temos uma convidada especialíssima. Temos, gente. Se preparem, mulherada, que hoje o programa tá sensacional. Vamos dizer que é a resolução aí para um problema que toda mulher tem. Toda, né, Sério? Lu? Você tem? Acho que não, hein, amiga? Você não tem, amiga? Mas eu acho que 60%, 70%. Não, acho que 90% de mulheres tem. Tem, sim. Algumas aparecem mais, outras menos, mas todo mundo tem. Aí E tem, só ela, tem né? duas soluções, né? E só ela para dizer pra E gente, né? a doutora vai trazer a solução mais fácil e melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar vendo. Fiquem com a gente aqui no De Frente com Elas e hoje com a doutora Bruna Fraújo. Bruna, conta um pouquinho sobre você. Quem é Bruna Fraújo? Oi, bom dia. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Bruna. Eu trabalho, na verdade, com medicina do estilo de vida. E nessa modalidade de emagrecimento e reposição hormonal, a gente teve uma necessidade muito grande de tratamentos, de procedimentos, na verdade, que essa paciente emagrece, essa paciente, às vezes, ele é acima do peso, aparece com uma celulite, com alguma coisinha assim. Então, começou a surgir a necessidade de abordagem de procedimentos para essas pacientes que ou estão emagrecendo ou entraram já um pouquinho acima do peso e tem essas queixas, né, em relação ao corpo. Então, comecei trabalhando com reposição hormonal, atendendo ambulatoriamente, clínica mesmo, e depois foi surgindo essas demandas, essas necessidades de atendimentos com procedimentos. Às vezes a paciente emagrecia, por exemplo, estava começando a treinar, o bumbum começava a diminuir. A outra paciente já estava um pouquinho acima do peso, já se queixava mais de celulite. Então, nesse processo, a gente começou a ter demandas de procedimentos estéticos durante as consultas ambulatoriais mesmo. Agora sim, viu, Sol? Faço parte, agora é 99. Agora eu entendi melhor. Tá vendo? Bruna, que prazer receber você aqui no De Igualmente. Frente com Elas, tá? Um prazer também conhecer você pessoalmente. Igualmente. Conta pra nós aí, como nasceu então essa vontade de atuar nessa área da medicina específica? Na verdade, é até assim, um pouco curioso, porque eu não queria trabalhar com estética. Quando eu me formei, eu trabalhava como emergencista. Então, eu trabalhava em ambulância, eu trabalhava como Olha intensivista, eu trabalhava em BR, eu trabalhava em UPA. Então, quando a minha filha nasceu, aí teve uma necessidade, assim, de sair dos plantões, né? Marido brigando e criança pequena. E aí, como eu não queria trabalhar com nada, assim, estético, né? Diretamente, eu fui começar a atender no meu próprio consultório, né? E aí, eu comecei a atender, como eu falei, medicina do estilo de vida. Que hoje aqui no Brasil não é uma especialização, né? Assim, não é uma residência, mas a gente trabalha ali reposição hormonal, a gente trabalha emagrecimento, a gente trabalha com 6 pilares de atendimento, na verdade, que ele vai incluir sono, vai incluir nutrição, atividade física, redução de tabagismo, de alcoolismo, né? Então, redução do estresse que a gente fala. Então, é uma modalidade que trabalha com 6 pilares de atendimento. E aí, dentro desses 6 pilares de atendimento, começou a ter essa necessidade, como eu falei para vocês, né? Do emagrecimento da paciente que perdia o bumbum, ou de uma paciente acima do peso, que para incentivar o tratamento dela, a gente já oferecia um tratamento para celulite, né? Para ela já se sentir um pouco melhor. Então, começou, na verdade, assim. Que nada a ver com nada. Que maravilha. E o mercado, ele tá muito aberto, né, hoje. Sim. Buscando aí essa longevidade de vida Sim. e a estética aliada à Isso, longevidade. Exatamente. Legal, né? Mas assim, a doutora Bruna já adiantou pra gente, né? Então, hoje nós vamos falar de um tratamento, né, doutora? Isso. Sobre celulite mulherada. Exatamente. Celulite, hein? E ela tá com um tratamento que se chama Gold Incision, que é revolucionário. E só ela mais pra contar pra gente sobre esse tratamento. Já. Nos conte. Já quer saber? Já queremos, conta tudo. Tá bem na moda a remodelação glútea, né? Que é o volume do bumbum, né? Uhum. Mas a Gold Incision é um tratamento específico para celulite. Então, a Gold Incision é um tratamento de um médico brasileiro, que é o Dr. Chacu. E ele ganhou como o melhor tratamento corporal do mundo. Ele não ganhou como o melhor tratamento da celulite, ele ganhou como o melhor tratamento corporal, né? Então, inclui outras áreas. Sim. E é um método que ele concorreu com os Estados Unidos, com Polônia, e ele ganhou como melhor tratamento corporal. É o médico brasileiro? Médico brasileiro, Dr. Chacu. Que legal, parabéns, doutor. Não, ele é fantástico. E o que consiste em si a Gold, né? Então, com a paciente deitada, a gente faz a bioestimulação de colágeno no bumbum da paciente. E com essa paciente em pé, a gente vai fazer a marcação e o descolamento dos septos fibrosos da celulite.
Então, são duas partes de um procedimento que é na hora. A paciente já sai do consultório sem celulite. Uma curiosidade. Uau! Filha. o Vou negócio sair é- daqui direto. o negócio é potente. Eu não tenho mais agenda hoje à tarde, não, depois da gravação aqui, hein? Já vai logo direto Eu pro não preciso consultório dela. aumentar, mas Não, tirar a celulite, não amiga. precisa. Doutora, a harmonização do bumbum. Quer dizer, Sim. se você faz a harmonização do bumbum, ele tira a celulite? Não. Não, porque o volume, normalmente o volume, se for com o PMMA, ele é feito no músculo, né? Se é com ácido hialurônico, ácido bicutâneo profundo, enfim. Mas normalmente, que é o PMMA, ele é feito intramuscular. Então, você vai ter ali uma projeção daquele bumbum, uma melhora de contorno, mas a pele em si, né? Que os septos fazem aquela repuxa, né? Sim. Então, não vai ter uma implicação direta nisso. Algumas áreas que tem um abaulamento, que tem umas irregularidades, você pode melhorar. Mas a celulite em si não sai com remodelação glútea. Existe um aparelho que é feito? É isso? É uma Não. tecnologia É onde... minha mão mesmo. É a sua mão, com Gente, um produto. Eu vi, Isso. amiga. Na verdade, não tem produto, assim. O produto é o bioestimulador, que ele é de escolha da paciente. No protocolo do Dr. Chacu, é o PMMA 15%, que ele é um bioestimulador permanente. Não é o PMMA que dá volume. É o PMMA como bioestimulador de colágeno. Agora, pode usar Radiesse, Sculptra, então a E escolha o da PMMA é paciente. meio polêmico, não é, doutora? Depende, né? Porque, na verdade, ele é confundido com muitos outros produtos, Certo. né? Então, hidrogel, aqualift, enfim, silicone industrial, que é o que, na maioria das vezes, deu, de fato, grandes complicações, né? Então, sempre quando a gente fala de PMMA, a primeira pessoa que pensa é a Andressa Urach, né? Uma outra modelo que morreu recentemente. A Andressa tinha o PMMA, mas tinha hidrogel nas pernas, que foi o que migrou e causou infecção e tudo mais. E a última modelo que faleceu, ela tinha PMMA também, mas ela colocou 3 quilos de silicone industrial. Nossa, Então, assim, é muito né? exagero, né? Exagero. Neste caso, assim, é mais um erro do próprio profissional Também, né? ou Porque da tem muitas própria pacientes... paciente que quer, Os que dois. insiste? Você porque, tem... na verdade, assim, como profissional, você tem que identificar que algumas pacientes, elas têm transtornos, né? De dismorfias, né? Então, assim, ela se vê, às vezes, de uma forma que não é muito real, né? Então, que tá você muito, como que profissional... a origem é no emocional, né? Isso. Então, eu, por exemplo, trabalho também com remodelação glútea. Às vezes, a paciente quer chegar lá e colocar um super bumbumzão. Eu não faço, né? Então, eu sempre começo pelo menos. Eu não vou para essa linha, assim. Então, assim, depende muito, claro, da pessoa, mas também do profissional. Então, a maioria das vezes, o que acontece? Primeiro, porque PMMA só quem pode colocar é médico. Então, às vezes, a paciente vai procurar alguém que faça mais Um barato. esteticista. Ou procurar alguém que não possa usar esse produto e ele vai oferecer outra coisa. Então, provavelmente, o médico já tinha dito para ela, ó, não vou mais colocar. E aí, a solução que ela encontrou foi um outro produto e com outro profissional. Entendi. Entendeu? Então, normalmente, É bom assim, esclarecer isso, né, doutora? muito. É porque eu falo que o PMMA, ele sofre injustamente, assim, porque ele hoje já está em outras gerações, né, de PMMA. Até o Dr. Chacu fala mesmo, ele trabalha 17 anos com PMMA e nunca teve nenhum problema. Né, já tem outros médicos que já trabalham há muito mais tempo, né, com bioplastia e 30, 40 anos e não tem casos de complicação, né, com PMMA. Então, assim, quando a gente fala de PMMA, a gente está falando de... Não vou falar que não tem nenhum problema, né? Por exemplo, é uma quantidade de produto que você colocar, a gente pode evoluir essa paciente com uma hipercalcemia, né? Com uma insuficiência renal, mas a gente está falando, né, da quantidade de produto, que quantidade de produto, que orientação essa paciente recebeu. O paciente que faz PMMA não pode fazer reposição depois de vitamina D. Então, assim, essa paciente teve essa orientação, não pode fazer câmara de bronzeamento, ela está sendo orientada em relação a isso. Às vezes precisa de uma dieta mais, com menos cálcio, por exemplo. Então, todas essas orientações as pacientes têm que ter, né? Tem que ter um acompanhamento, Exatamente. então, né? Um pós. Exatamente. É como se fosse uma cirurgia Sim. e que tem o pós-cirúrgico. Isso, e tem muitos casos hoje, até na internet, né? Vítimas da bioplastia, né? Ou do PMMA, enfim. Mas a maioria dos casos são em rosto. Então, a pessoa também ela tem que ter um pouquinho de noção. Porque você imagina, você vai colocar um produto permanente no seu rosto em qualquer pessoa? A gente faz, às vezes, ali um preenchimento de mento, né? Contorno, faz um preenchimento labial. Que às vezes pode dar até errado com o próprio ácido hialurônico. Que às vezes precisa ali de uma correção, tem a hialuronidase, que é a enzima que degrada, mas você vai fazer no rosto com uma pessoa que, né, talvez não tenha tanta experiência, vai colocar PMMA.
Não. Então, assim, né? Tudo também tem que ter um pouquinho de bom senso de ambas as partes. Da pessoa que tá fazendo e que talvez não tenha toda essa capacidade para fazer. Você usa muito no rosto? Porque você parece ter uns 20 anos. Não, só, por enquanto, só Botox. Eu tô falando que você parece ser muito jovem para ter toda essa experiência. É. Já ser formada Já em tenho medicina, 30, né? já Verdade. trintei. Ah, Parabéns, flor da tá idade, muito né? jovem. Só tenho um PMMA no bumbum, eu tenho, né? que Então, legal. assim, pra gente falar de uma coisa, né? A gente Propriedade. tem que ter, né? Assim, eu Com coloquei, certeza. eu fiz, então eu sei do que eu tô falando. E esse tratamento, ele é para qualquer pessoa ou tem restrições? Na verdade, por causa do uso do bioestimulador, a gente evita fazer em pacientes com doenças autoimunes, né? Que elas podem ter uma resposta um pouquinho exagerada em relação ao produto, Quem né? tem diabetes pode? Pode. Tiver compensadinha, Ai, tudo amiga. Posso, direitinho. amiga. Já marca Eu esse posso, horário. amiga. Já marca esse horário, amiga. Então, paciente que tem lúpus, né? Que tem doenças reumáticas, enfim. A gente não faz nessas pacientes, ou pelo menos não faz com bioestimulador. A gente pode fazer só a subincisão, no caso, né? Então, tem essas restrições, sim, para esses pacientes. E quem mais procura? Mulher, né? É. Homem também tem procurado? Para remodelação em si, não, né? Mas, assim, eles procuram para É uma ombro. única vez? Única exceção? Aí depende muito, assim, a celulite já sai imediatamente. Só que a gente vai fazer que áreas? Então, por exemplo, eu não faço bumbum e coxa no mesmo dia. Então, às vezes você vai ter que voltar para fazer uma outra área, mas aquela área Essa especificamente. parte posterior da coxa, ela dá muita celulite, né? É porque, na verdade, hoje as pessoas. É porque tá muito na moda falar de lipedema, né? Mas, assim, é uma coisa bem real, assim. É porque antigamente isso tinha outro nome. Era uma paciente predominantemente estrogênica, vamos dizer assim. Mas hoje em dia já tem, né, o lipedema e tal. Então, assim, na maioria dos casos, essas pacientes que têm essa queixa maior de celulites nas coxas, principalmente na anterior de coxa, aqui próximo do joelho, que foi inclusive a fatalidade que aconteceu, né, com a modelo semana passada, são casos de lipedema grau 1, grau 2, grau 3, enfim. Então, a Certo. paciente chega lá pra mim, doutora, eu tenho muito celulite nas pernas, dá pra tirar? Aí eu vou avaliar, eu falo, ó, dá pra tirar, porque a Gold é pra isso, né? Então, por isso que eu falei, às vezes é até um alento, assim, para paciente, porque enquanto ela trata o lipedema, que é um tratamento, assim, complexo, não vai melhorar da noite pro dia, demora, exige dieta, exige atividade física, exige reposição hormonal. Então, uma série de coisas ali, às vezes um tratamento de uma doença metabólica instalada, resistência insulínica, enfim. Então, demora. Então, eu falo, assim, uma forma de você se incentivar a fazer o tratamento, né? Porque você vai tirar as celulites que já estão instaladas, né? Melhorar ali o aspecto daquela perna, enquanto você trata o lipedema, que é um tratamento multifatorial, exige muitas abordagens de tratamento. Então, E precisa associar a alteração da alimentação? é Para porque, não na verdade, voltar? sim. Sempre me fazem essa pergunta, a celulite volta? Ela não volta? Você Não? pode... Não. Nossa, tô indo lá agora. Mas o que acontece? É o que eu sempre falo. A que eu retirei, ela não vai voltar. Agora, dependendo do seu voltar. estilo de vida, você pode fazer com que novas celulites surjam, né? É um processo ali inflamatório relacionado à gordura e tudo mais. Então, assim, como é seu estilo de vida, né? A paciente, eu tirei ali tua celulite, mas você não malha, não faz atividade física, tem uma dieta super desproporcional. Vão aparecer novas, né? Então, assim, mas a que foi retirada, ela não volta. Agora, podem surgir, sim, novas celulites, obviamente. Interessante. Não Isso sabia é muito disso, né? bom, porque a minha eu adquiri tem anos, quando eu ainda não era uma personal daquelas de estar na academia todo dia. As minhas eu adquiri, assim, do começo do ano pra cá. Foi. Que foi a época que eu tô na pré-menopausa, né? Entendi. E, assim, até meu ânimo, né, de malhar tudo Aham. diminuiu muito. Então, assim, a questão... Essa alteração hormonal também Sim, colabora, sim, né? é isso que eu te falei, né? Das pacientes de lipedema que são estrogênicas, né? Quando a gente tem uma alteração significativa de receptores de estrogênio, aumento de estrogênio, tem a tendência realmente a ser a questão do lipedema. Então, no caso dela, né? Se ela dar uma olhadinha ali no estrogênio, testosterona, ela vai ver que tem alguma coisinha por aí. Que fez a com minha que nesse testosterona momento ela deu uma comece a se queda, né? Eu desenvolver tenho um pouco 12 mais. anos de menopausa. Faz reposição hormonal? Faço. Com o quê? Eu já fiz quase todas. Uhum. Eu Eu já nunca fiz, testei né? várias. Não. Mas é que eu mais me adaptei eu já até usei o chip, só que o Sei. chip atrapalhou a diabetes. Entendi. Teve alteração. Eu coloquei, inclusive, com a doutora Luciana Mello. Uhum. E agora eu tô naquele System, que é o adesivo. Entendi. É o que eu estou me adaptando melhor. E a testosterona eu faço biogel. Ah, Eu legal. faço através do gelzinho. Uhum.
Mas Mudando um pouco do assunto da celulite, né? Mas assim, testosterona pra mulher, porque assim, sempre falam, né? Estrogênio é o hormônio da mulher. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, por que que o nosso hormônio tem que ser o da gordura? Não, a nossa é testosterona também, como assim, né? Verdade. Então, eu sempre falo pra paciente, quando a gente fala de reposição de testosterona pra mulher, a gente não tá falando pra deixar uma mulher androgênica, pra deixar uma mulher masculinizada. Uhum. Não é essa a ideia. A gente tá falando de uma mulher com qualidade de vida, né? Então, assim, Que perde bastante, eu não né, nessa consigo. Se eu não fizer a reposição, eu não tenho qualidade de Não vida. tem É uma como. mulher de. É uma mulher de. Exatamente. Eu tenho 48 anos, mas a sensação é que eu tô com 90. Mas é porque, assim, Que não muitos existe vontade pra profissionais... nada, entende? Muitos Imagina. profissionais que trabalham com reposição hormonal, acho que pararam de estudar tem uns 10 anos, porque não tem lógica, assim, ficar relacionando sempre hormônios a câncer, não sei o quê, sempre, né, de uma forma muito direta, assim, sem pensar, a gente tá falando de que dosagem? A gente tá falando de que paciente? Não é assim, sabe? Então, cada caso é um caso, né? exatamente, Isso, né? doutora Bruna. Eu sofri durante 5 anos, amigas. Nenhum profissional queria fazer Eu reposição. imagino. Até o dia que eu gritei e falei, eu não aguento mais. Foi gritando mesmo. Eu falei, Uhum. eu estava na imagino. Europa e falei para uma pessoa, ela falou assim, eu tenho uma médica que vai fazer reposição para você. E aí a gente iniciou só com o gel, Sim. com o bioidêntico, Aham. né? Mas eu sou meio indisciplinada. Eu E o sei. cheiro também. Eu acho que Aham. já tá na hora da medicina colocar alguma coisinha mais cheirosa para nós. Porque aquele cheirinho toda Sei, noite é ali me ruim, né? incomoda pra caramba. Uhum. Mas foi algo que me salvou, vamos dizer, Eu né? Porque eu imagino. comecei com 36 anos. Testosterona pra mulher é vida, eu sempre falo. É outra mulher. E assim, hoje, eu falei dos estudos pra você, hoje testosterona tá relacionado com diabetes, você sabia? Melhora de quadro de diabetes com testosterona? Não sabia. Eu Melhora sei de que quadros de o meu endócrino não queria que eu fizesse. quadros de fratura. Mulher, assim, mais velha, começa a ter o quê? Osteoporose, osteopenia. Sim. Você consegue diminuir a incidência de fratura em mulher com reposição de vitamina D e nandrolona, um tipo de testosterona. Então, assim, a gente não tá falando aqui, igual eu falei, de androgenizar a paciente, deixar a paciente masculina. Não é essa a ideia, jamais, né? Mas a gente também não pode privar a mulher, pensar assim, tô na menopausa, acabou a vida. Não faz sentido. Porque a né? sensação A é sensação é essa, exatamente. É o que falam, né? Só o que você ouve. Então, imagina, uma mulher, assim, ali, eu sempre falo assim, até os 40, você faz musculação como poupança muscular. Você deveria ter feito. Mas depois dos 40, não existe essa, você deveria ter feito. Você vai ter que fazer. Porque, assim, a gente começa a perder massa magra a nível fisiológico mesmo, fator idade. Então, você chega lá nos 60 com sarcopenia, que é uma perda de massa magra associada à perda de força. Você se imagina com 60 anos sem andar? Deus me livre. Hoje os 50 são os novos 30, então você imagina. Verdade. Mas tem muitas mulheres que vai acontecer isso, Sim. entendeu? Você vê um idoso lá acamado e tal, você pensa, nossa, tem 1000 doenças aqui, não tem doença nenhuma. Ele não tem mais força, ele não tem mais massa magra. É incompatível com as atividades cotidianas dele, entendeu? Amiga, eu comecei amiga. diabetes aos 30, menopausa aos 36. Mas hoje, não sei se até foi o que me fortaleceu mesmo, que me motivou. Eu me sinto mais jovem do que quando eu tinha 30. Hoje me falta um pouquinho do ânimo que eu tinha. E que eu ajuda tinha muito a gente, voltando pro muita assunto. Mas é um disposição, profissional amiga. bom para te Já vou procurar a acompanhar. doutora Bruna, já tô sabendo. Você tá vendo aí, né? Voltando para o assunto da celulite, inclusive esse hormônio, né, de forma geral, como eu falei, um dos tratamentos para ajudar na questão, né, da celulite, da gordura em si, principalmente culote, bumbum, coxa, é testosterona, né, reposição hormonal. Gestrinona. E assim, doutora, o Golden Season, ele serve para qualquer área do corpo? Porque Coxa e bumbum. só coxa e bumbum, cara, que pena. Porque tem gente, né? Assim, Tem os pacientes dá que têm umas nos braços, né? celulitezinhas assim nos Nos braços. Verdade. Mas aí já é um incentivo para treinar, né? Que eu já Aí, falo, ó, o aí braço ela você vai cuida do resolver outra na parte, o musculação. bracinho você vai lá e ó, amigo, ó. Treino, todo Então, dia, não tem jeito. É isso aí, é isso aí. Que ajuda tudo também, não ajuda só a celulite. Não, Doutora Bruna, e há riscos, como É. qualquer outro procedimento estético? Como eu te falei, né? Assim, a anestesia da Gold Incision é local. Então, porque eu preciso dessa paciente em pé para fazer o descolamento. Então, não é sedação geral, nem nada disso. Então, cada ponto a ponto que eu marquei ali da celulite, eu venho, faço um pertuitinho, faço anestesia local. Então, a gente tem todo ali exames pré-procedimentos, né? Mas, assim, eu sempre pergunto se a paciente tem alergia ao anestésico, alguma coisa do tipo, né? Então, é um procedimento muito tranquilo, né? A gente vê a questão de coagulação também, porque a paciente sangra mesmo, um pouquinho mais, fica bastante roxa, porque eu tô descolando aquela região, tô manipulando. Então, a gente tem esses cuidados, assim. Então, a gente faz tudo nisso num pré, pra gente não ser surpreendido, né?
com alguma coisa súbita ali da paciente. Mas o procedimento em si não apresenta riscos, assim. A paciente vai estar ali deitada, a gente vai fazer o bioestimulador e depois a paciente em pé eu faço o descolamento. Depois que eu fiz esse descolamento, a paciente vai ser drenada, a gente vai fazer curativos compressivos em cada celulite, ela vai com shortinho, ela vai com kit da Gold, com todos os cremes para ela usar no pós por causa dos roxinhos. Então, assim, é um procedimento super tranquilo, feito ambulatorialmente, rapidinho. E quais os cuidados do pós? Eu sempre falo que o maior cuidado da Gold é com as manchinhas, por causa do hematoma, né? Então, vai ficar muito roxo. É um roxo assustador mesmo, fica muito roxo. Só que dependendo da paciente, né? Esse roxinho vai sair mais rápido, outros vai demorar mais um pouquinho. Mas eu sempre falo dessa exposição ao sol. A mancha em si não é... O hematoma em si não é a grande questão. A grande questão é se essa paciente pegar sol, que ela vai virar uma mancha. E aí não sai mais, né? Então, o maior cuidado mesmo é isso. Assim, agora, no final do ano, tem bastante paciente procurando. Aí eu sempre pergunto, vai viajar pra praia, né? Final de ano e tal. Então, a gente precisa ter um tempo ali pra fazer esse procedimento, pra recuperar essas manchinhas, usar todos os cremezinhos, os ácidos e tal, e não ficar nenhuma mancha persistente. Costuma ali, depois de alguns dias, sangrar ainda um pouquinho, algum pertuitinho, algum buraquinho, porque é uma região que talvez ficou um pouquinho mais de sangue ali. Mas quanto mais a gente drenar, né, melhor vai ficar para essa paciente, menos hematoma, enfim. Pode sentar? Pode sentar. Só na remodelação glútea que não. Pode no volume sentar. glúteo, 2 dias sem sentar, mas na Gold não. Doutora Bruna, eu tenho certeza que as mulheres estão todas em casa pensando, eu vou amanhã. Então, você vai falar pra gente o seu Instagram, aonde você atende e... Falou, né, amiga? Todo mundo quer saber quanto que custa, se eu dou conta de pagar ou não. Sabe o que Exatamente. acontece? A Gold, como eu falei, ela é um tratamento do Dr. Chacu. Então, inclusive, aqui em Brasília, eu sou a única médica licenciada para fazer. Então, assim, ninguém aqui em Brasília faz a Gold Incision, só eu. Então, a gente tem uma tabela de preços deles mesmo. Então, a Gold, ela é por área. Área mini, P, M ou G. Então, dependendo da sua área, por isso que a gente faz uma avaliação prévia. Então, dependendo da sua área, tem um valor específico. Mas a área mini, ela é em torno ali de 5 mil. Entendeu? Show. Então, depende bastante. Gente, assim, já das corre, áreas. viu? Porque então a agenda dessa mulher deve ser lotadíssima. Com certeza, Agora até tá. porque é um procedimento, porque aí ele passa a deixar de ser um gasto e ser um investimento, Com porque não certeza. vai voltar. Então, se a Exatamente. pessoa já tem essa consciência de que adquiriu, talvez... Porque a gente, quando é mais nova, a gente toma muito refrigerante, Sim. não se cuida muito, não tem uma atividade física regular. Mas se é um procedimento que faz e não retorna, Que os só 5 mil depende é um da investimento disciplina, muito né? bem Até feito. porque tem gente que já gastou muito mais. Muito mais. Em outros procedimentos para celulite ou algumas outras coisas que nem sequer chegaram a fazer efeito. Com certeza. Então, assim, né, vale super a pena. Eu nunca fiz nenhum procedimento para celulite. Mas Acho que muita gente usa mais cremes, cremes, né? Como fazem eu nem creme, drenagem. amiga. Não tenho tempo para usar o creme, não. Mas eu tenho bastante celulite, principalmente na parte da coxa. No bumbum até que não. Mas na parte da coxa tem, viu, amiga? A minha começou a dar, assim, porque antes eu só, quando, né, apertava, que dava pra ver Tá muito tudo bem, eu acho que todas as difícil. mulheres têm e a gente tem que Sim, aceitar. É claro que a gente pode cuidar com a doutora Bruna, Eu acho né, que... para não ficar exposto, e eu Sim. super recomendo. Mas a gente tem que ter essa autoaceitação também, que a idade vai chegando. Algumas coisas vão acontecendo de uma forma natural, né? Natural. Esperado, mas Sim. você pode ter um envelhecimento super... a gente tem, assim, a senilidade e a senescência, que é um envelhecimento normal, né? Natural, e um envelhecimento patológico, cheio de doenças. Então, você tem 2 formas de envelhecer, né? Pode escolher, né? Exatamente. É uma escolha, melhor viu, sem gente? doença, viu, gente? Exatamente. Melhor. O melhor é envelhecer bonita, entusiasmada, cheia de vida, né, não? E assim, Então, eu entendo que a celulite é uma coisa que incomoda muito. Marca roupa, É. impede, às vezes, de curtir Não é uma bonito praia. visivelmente, né? né? Então, Sim. vale a pena, gente. Vale a pena o investimento. Tenho certeza que a doutora Bruna também facilita, né? Facilita, super Facilita O o arroba pagamento. qualquer, doutora? Bru Fraújo. A gente Gente, vai Bru deixar, né? Fraújo, mas vai estar escrito aqui embaixo para vocês. Então, Bru Fraújo, já começa a seguir a doutora Bruna, né? A Sol? Gold Incision também, que lá Exatamente. eles vão ver os procedimentos, vão ver o Dr. Chacu, como é que funciona. Gold Incision. Como é que fala? Gold Incision. Gold Incision, gente. Então, vamos também seguir e vamos acompanhar, porque o médico brasileiro fez muito sucesso lá Fez. fora com esse procedimento e a doutora Bruna é a única representante aqui. Onde que você atende? Aqui no Centro Clínico Sudoeste. Pertinho. Dá para ir hoje mesmo. Já sabe, amiga. O compromisso de hoje à tarde. Com certeza. Algo mais, doutora Bruna, informação que gostaria de deixar aí Não, para os nossos... Se tiverem alguma dúvida, sempre a gente deixa o Quer link saber do mais, WhatsApp. amiga? Foi tirado tudo. Eu queria ter perguntado sobre o valor, né? Mas você já perguntou. Já estava querendo saber se cabia no meu orçamento. É? mas
Já tá aí dentro, Já, né? amiga, já. E esse vestido bonito aí? A gente da Porão 40, né? Essa empresa, essa loja incrível, que eu sou suspeita. Amo de paixão. A Lu também hoje tá Estou aqui arrasando. arrasando de Porão 40, gente. Lindíssimo esse conjunto. Queremos, então, agradecer os nossos patrocinadores, a 8 Bits, que fica aqui um estúdio de gravação maravilhoso. Você gostou, doutora Muito, Bruna, desse parabéns, estúdio? excelente. Não é bom? Muito. Aqui ao lado tem outra sala, então assim, quando você quiser fazer seus vídeos também, eles fazem, Olha, eles bom produzem saber. vídeos, tá? É. Uhum. Já fica aqui o convite, né, Sol? Exatamente, exatamente. São super profissionais e agora cuidando do nosso de frente com elas. Que por, né, falar, olha só a logo, gente, como tá maravilhosa. Nossa Com identidade certeza, tá linda. A digital identidade maravilhosa. visual, nosso brand É. ficou perfeito aqui junto com a 8 Bits. Fiquei já o convite para vocês. Doutora Bruna, que gratidão a nossa, né, Obrigada Sol, a de vocês. recebê-la aqui Muito, com a muito. gente, tá? Conte Muito conosco, com a nossa influência também sobre as próximas pacientes que estão por vir. Parabéns Obrigada. por ter escolhido uma Exatamente. área aí que não é somente para visando aí a questão financeira, mas também que trabalha com a longevidade, com Sim. saúde, Autoestima, né, da né, mulher. com autoestima, e nós estamos precisando de profissionais assim, que acreditem que a mulher consegue fazer aí com que a sua vida seja melhor. Até Exatamente. eu não tenho data para morrer, não. Não dando trabalho, eu fico até... Mas é isso. Obrigada, doutora Obrigada a Bruna. vocês. E o sucesso. Sucesso Amém, mesmo. Que Deus te obrigada. abençoe Amém, grandemente. vocês E também. vocês ficam por aí, porque nosso próximo episódio vem a semana que vem. Bye.